Olá pessoal, hoje trago aqui um sistema de som 7.1 virtual, mas nós já vamos falar disso, para quem está à procura de melhorar o espaço que tem em casa e tem uma televisão que não tem um áudio tão bom e quer dar um grande boost ao som dessa televisão. E para isso vou falar então deste sistema 7.1 da Ultimeia, e está aqui o subwoofer, só para vocês verem, que é a coisa que fica mais fora de vista, e depois temos então o sistema 7.1. Só para vocês terem ideia, em relação ao sistema 7.1, o que é que isto significa? Significa que temos então 7 saídas de áudio e temos o ponto 1 que é o subwoofer. Em relação às 7 saídas de áudio, claro que vocês podem estar aqui a ver 4 colunas e aqui esta parece que é só uma coluna. No entanto, então temos 4 saídas de áudio e nesta coluna temos 3 saídas de áudio. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponto 1. Aqui temos uma coluna central e temos 2 colunas laterais. Este sistema de som tem uma potência máxima de 410 watts, ou seja, vocês nunca vão utilizar isto com a altura máxima. Além disso, depois tem uma aplicação que vocês podem utilizar no vosso smartphone, além do comando, para se vocês quiserem utilizar o smartphone através de Bluetooth, podem comandar tudo para estarem a utilizar aqui o equalizador, estarem a fazer aqui alguns ajustes, o mesmo que vocês podem fazer no vosso comando. Em relação a este sistema, o que é que vocês devem ter em conta? Isto é um sistema virtual, ou seja, a coluna não suporta Dolby Atmos, não suporta o DTS, suporta sistema estéreo. E é por isso que eu estou a dizer que é um sistema 7.1 virtual, porque é a própria coluna que recebe o áudio esquerdo e o áudio direito e distribui pelas colunas todas de uma forma que depois vocês podem ajustar se querem que o som seja mais perceptível na parte de trás, seja mais perceptível na parte da frente ou no meio. O que é que vocês devem ter em conta com isto tudo? Para quem já tem uma televisão muito recente, que tenha Dolby Atmos, DTS, costuma utilizar Netflix e que sabe que consegue utilizar o sistema 5.1 que o próprio Netflix tem, nesse caso, este sistema de som não é o mais apropriado. A meu ver, este sistema de som é mais apropriado para quem tem uma televisão mais antiga, em que realmente só tenha o áudio estéreo, ou para quem não costuma utilizar Netflix, costuma ver os filmes todos que dão na televisão, costuma ver séries que dão na televisão e quer melhorar de forma geral para parecer que está num cinema. E eu já no passado fiz a análise da Poseidon D60 com suporte para Atmos e eu para mim até prefiro esse sistema, um sistema 5.1, mas também é um sistema que é diferente, tem um suporte para Atmos. Este caso é a Poseidon D70 e é a D70 com o sistema então virtual de 7.1. No entanto, claro que a própria marca tenta sempre fazer coisas que vão agradar a uns e que vão agradar a outros. E neste caso estamos a falar então do sistema 7.1, 410 watts, a custar cerca de 200 euros. Depois pode haver uma promoção, pode estar mais caro, pode estar mais barato. Não é o sistema perfeito para mim, e é por isso que eu estou a dizer que, por exemplo, o D60, o Poseidon D60 é perfeito para eu utilizar no quarto, porque eu utilizo com Netflix, utilizo com o Disney Plus, e esses todos já têm o sistema 5.1. Aqui a única coisa que eu vos tenho a dizer é em relação a isso. Se vocês têm uma televisão que suporta, por exemplo, Dolby Atmos, o Dolby Atmos no sistema de 5.1 distribui o áudio, ou seja, é o próprio filme que sabe que deve distribuir um áudio para a coluna da esquerda, um áudio para a coluna da direita, um áudio para a coluna da esquerda que fica atrás, que deve distribuir um áudio para o subwoofer e é o próprio filme como foi feito, ou a série como foi feita, que tem a distribuição feita dessa forma. Quando vocês não têm um sistema desse género, o que acontece é a própria coluna tenta distribuir o áudio, mas a coluna só está a receber o áudio esquerdo e o áudio direito. De uma forma virtual, a coluna vai distribuir o áudio que está a receber para a esquerda para as colunas todas da esquerda, o áudio que está a receber da direita para as colunas todas da direita, e quando há um volume mais grave, não é, aquelas explosões, quando há mais barulho, tenta distribuir para o subwoofer. No entanto, é sempre uma distribuição virtual. Não é a reprodução exata que queriam fazer no cinema. Neste caso, a única vantagem que têm é que vão ter aqui uma distribuição mais espacial à vossa volta, de uma forma relativamente uniforme, mas realmente vai-vos dar o sentido que, se calhar, o áudio, quando estão a ouvir tiros que vêm da esquerda, estão a ouvir os tiros a vir daqui, a vir de trás, a vir da frente, do lado, e quando estão a ouvir algum barulho mais da direita, está a distribuir de forma mais geral da direita, e depois vocês, pela própria aplicação, podem distribuir e podem dizer de forma geral gostam que o áudio venha mais da frente
ou até que querem ter a percepção que o áudio está a vir mais de trás, dependendo, claro, como é que instalam as colunas. Mas a mais-valia que eu estou a ver neste caso é mesmo em relação a isso. É vocês conseguem virtualizar um espaço para ser um espaço de cinema e no que toca, por exemplo, à AD70 ou à AD60, aqui é a diferença de 7.1 para 5.1, mas em relação aos preços também andarão à volta dos mesmos. Estamos a falar de 200 euros e são colunas relativamente semelhantes. Algumas considerações que vocês devem ter em conta. Todas as colunas têm suporte para, por exemplo, se vocês quiserem pôr depois num tripé ou se quiserem instalar na parede, conseguem instalar facilmente, independentemente de ser a coluna, só o subwoofer é claro que fica no chão, mas as colunas para vocês colocarem distribuídas dão para fazer isso, a própria soundbar também dá para fazer isto. Uma mais-valia que eu acho que é interessante é que esta soundbar é relativamente pequena, portanto é fácil, se vocês não tiverem muito espaço, poderem distribuir as colunas, põem esta coluna que acaba por ser o que dá-vos o som mais central, a vir da televisão, e depois espalham as outras colunas então para distribuírem o resto do som. Em relação ao sistema de som, 2 colunas vocês vão ter que ligar por cabo diretamente à soundbar e 2 colunas vocês vão ligar ao subwoofer. Em termos de pontos de energia, vocês vão ter que ter um ponto de energia para o subwoofer e o subwoofer é alimentado então por esse ponto de energia e alimenta as colunas, e vão ter que ter outro ponto de energia para a soundbar e a soundbar depois alimenta as outras 2 colunas. Em relação à soundbar, pode funcionar por Bluetooth, pode funcionar por HDMI ARC, pode funcionar por áudio óptico e além disso dá para ligarem uma pen USB para porem a dar músicas. Em termos de utilização, depois tem o comando para fazer as configurações todas, tem a própria aplicação também para fazer as configurações todas e tem alguns controles que podem fazer diretamente na coluna. Em relação ao HDMI ARC, se for compatível, isso significa que quando vocês ligam a televisão, a coluna liga e o som sai logo pela coluna. Quando vocês desligam a televisão, a coluna também desliga. Se ligarem por áudio óptico, vão ter que utilizar o comando para controlar o áudio. Eu acho que é uma mais-valia a aplicação também pela questão de poderem ver se têm atualizações de firmware para melhorar às vezes aqui a distribuição do áudio. Agora não se esqueçam, é que nunca é tão perfeito. Acaba por tentar aproximar de um Atmos, de um 5.1 que seja nativo. Em relação ao áudio, só para vocês terem noção, vou só ligar a soundbar para vocês terem uma ideia do áudio que sai da soundbar, nem vou ligar as outras colunas, porque pelo microfone vocês não vão perceber, nunca vai dar para perceber isso. Era esta a análise que eu vos queria dar. Acho que é aqui uma boa solução. A Ultimeia, pelo menos, tem vindo a mostrar que tem bons produtos em relação a áudio, também em relação a projetores. Eu tenho vindo a testar projetores, tenho vindo a testar soundbars. Agora quero ver se mais para a frente testo uma solução deles que não é assim tão pequena, é daquelas maiores e já tem uma distribuição espacial diferente. Tem colunas viradas para cima, colunas viradas para a frente e também tem suporte para Atmos. Portanto, poderá ser uma solução também interessante para algumas pessoas. É uma questão de vocês passarem no site deles, eu vou deixar o link na descrição, e tendo em conta a vossa televisão, o vosso suporte que tem na televisão, o tipo de áudio que a televisão suporta, verem qual será a melhor solução para vocês. Eu vou deixar também aqui a passar em cima, ou depois na descrição, a minha análise da Poseidon D60.
só para vocês terem uma noção da diferença. Por exemplo, em relação a esta, eu substituí uma pela outra para ir testando, e quando coloquei a dar conteúdo que tinha átomos, não saía áudio nenhum pela coluna, portanto tinha que pôr a dar o conteúdo estéreo, para depois ser a própria coluna a distribuir para um lado ou para o outro. Portanto, é sempre esta a consideração que vocês devem ter em conta, é que é um sistema de som 7.1 virtual, ou seja, é a própria coluna que tenta distribuir aqui o som e tentar ajudar aquele resultado espacial. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.